É o todo. O todo de quê? De uma população. Me dá um exemplo. Espera aí, mulher, calma. Vai aparecer no vídeo. Uma determinada espécie. O todo de uma determinada espécie. Certo. E o que é uma amostragem? A amostragem Sim. é a obtenção da amostra. Isso. E o que é uma amostra? A amostra Teste. vai ser. Como é que é? É que vai ser pesquisado, pode-se dizer assim, né? É uma parte da É o subconjunto da população. Isso. Me dá um exemplo. Um exemplo de amostra? É. Uma população de 1.000 pessoas. Me ajudei nisso. Não, tipo aqui em Teresina, a população de Teresina, eu quero estudar sobre alguma coisa. Aí eu pego alguns bairros para morar e dizer, é a amostra, em vez de pegar a população toda de Teresina. E por que as pessoas que fazem pesquisas optam por uma amostra e não estudar a população inteira? Um dos fatores, se não me engano, é a questão de até o financeiro, né? Sim. Questão de gastos. E o tempo. Tempo, disponibilidade das pessoas também Aquele participarem. negócio do nome. Ser mais específico também, especificidade. Sim. Esqueci o nome, tinha um nomezinho. O que caracteriza uma amostra que representa a população? Ou seja, o que é importante para uma amostra ser? O que uma amostra tem que ser? Tem que ter? Tipo assim, ela tem que ser... a gente vê a partir da quantidade, tipo, quanto mais amostras, melhor a representatividade ou quando é maior a variabilidade. Variabilidade. Porque a variabilidade, por exemplo, eu posso pegar aquele caso do formigueiro. Se eu tenho estudando formigas, eu tenho que fazer uma pesquisa com 100 formigas. Se eu pego as 100 do mesmo formigueiro, eu não vou ter tanta variedade. Agora, se eu pego 80 formigas, mas eu pego 20 dessa, 10 dessa, 5 dessa, eu vou ter variedade, porque eu vou ter diversidade entre as amostras. Porque o que representa a população, no caso, é essa variabilidade, porque nem todo mundo na população é igual. Então, se tu pegar de um grupo só, não vai representar a realidade de toda a população. É tipo se fosse assim, que em Teresina tá dividido em zona sul, norte, leste, não sei se tem sudeste, sei lá. Assim, mas Tem doido de ser celeste. Aí, tipo, se eu pegasse só da zona norte, ia ficar muito, por isso tem que ter a variabilidade. Sim. Aí eu tinha que escolher, vamos supor, pelo menos 1 ou 2 bairros de cada zona. Tipo de amostragem. O que seria uma amostragem aleatória? Aleatório. Certo. Eu pego aqui, selecionei, pronto, aleatório. Dentro do aleatório, nós temos o simples e o estratificado. A amostragem aleatória simples é o sorteio. O estratificado, ele pode entrar o sorteio também, mas é aquele que a gente divide a população em estratos, como aquele que do grupo de vocês fizeram, que dividiu, não sei se teve outro grupo que fez, mas que dividiu em bloco e de cada bloco dividir em estratos. Aí tem a série probabilística, sistemática, que é aquela que tem, não sei se é no livro ou lá no slide. Tem, por exemplo, eu vou aqui sortear um número numa fila de cinema, e se for sortear o número 3. A partir desse 3 eu vou contando em 10, ou seja, 13º, 23º. Essa é a probabilística, que no início teve uma forma de escolher essa primeira amostra, no sorteio, por exemplo, e depois foi seguindo um padrão. Tudo bem até aqui? E a não probabilística, que é por conveniência, ou seja, você escolhe a dedo. Isso daí não é tão assim, não. Depende, porque, por exemplo, como eu também pensava assim, é por conveniência e não dá certo. Mas lembra que ela falou, aquele lá que pra mim, não sei se era de mestrado, sei lá, que ela estava falando de fazer pesquisa na escola, que ela acabou escolhendo as mais perto. Isso não comprometeu, no caso da pesquisa dela. Mas se for em questão de pesquisa política, igual a do Fábio,
Aí já tem uma conveniência. Porque, por exemplo, se eu fizer uma pesquisa nas casas que eu já sei que vota em determinado candidato, claro que a pesquisa vai sair maior para esse candidato. Aí aquelas pessoas que estão em cima do muro, não, eu vou votar nele porque ele está ganhando. Aí acaba favorecendo o candidato. Sendo probabilística, eu não entendi direito, então não. Sendo probabilística, amiga, tipo assim, tu começa de uma forma aleatória. Por exemplo, eu tô aqui e tem esses, vamos supor que essa sala esteja completa de alunos. Boa tarde. Aí eu tenho, aqui é 1, 2, 3 até a última. Aí eu sorteio um número aqui, 5. Aí eu vou entrevistar o aluno número 5. E a partir daí eu vou contando de 5 em 5. Ou seja, eu não vou sortear de novo. Eu vou pro 10º, pro 15º, pro 20º, pro 25º. Sistemático. Isso, é um sistema, tu tem um sistema, um padrão. Como se fosse uma forma. Agora entendi. Pois é. Alguma dúvida? Não. Quer que eu faça de novo? E as variáveis? As variáveis a gente tem a variável qualitativa e quantitativa. O que é uma variável qualitativa? Qualitativo. Qualifica variáveis de nomes, da qualidade, sei lá. A variável qualitativa ela vai separar aquela amostra em grupos, em categorias. E ela pode ser nominal ou ordinal. Quando ela é nominal, ela vai enquadrar em categorias que não possuem relação entre si. Ou seja, uma não depende da outra. Se eu dividir a população em etnia, tem branco, tem preto, tem pardo, amarelo, indígena. Sem ordem, né? Isso, não tem uma ordem entre si. Você, para ser branco, não depende de, sei lá, ser indígena, não tem nada a ver, né? É totalmente diferente. Já na ordinal, você tem uma categoria que segue uma ordem, como se fosse... O bloco é nominal, né? Não, o bloco do curso é ordinal, que tem uma ordem entre si. Porque, por exemplo, tu tá no terceiro bloco. Tu passou pelo primeiro, tu passou pelo segundo. Então tem uma ordem entre si, entendeu? Tem uma certa hierarquia. Pronto, uma hierarquia. Na escola também, se tu tá no 9º ano, tu passou pelo 7º, entendeu? Ele não é drogador, sei. Oi? Não trava da atividade. Já a quantitativa. A quantitativa, como o próprio nome já sugere, vai ser expressa por números, quantidade. Ela pode ser discreta, como temos números inteiros e positivos, inclusive o 0. Como, por exemplo, a idade ou, sei lá, Número de consultas. quantidade de filhos, Número de consultas. números inteiros. Já o contínuo são números infinitos, ou seja, decimais. O peso, a temperatura, que já tem, por exemplo, de temperatura 30,5 ou Horas também. horas também. Porque a hora tem os minutos, tem os segundos, é um número, não é um número que é precisamente inteiro. Deixa eu ver. E aí, em relação às variáveis, também tem a variável dependente, independente e a controle. Por exemplo, eu quero fazer um plantio de uma determinada semente. Sei lá, da semente de maracujá. E aí, eu quero... Semente de maracujá na muda, né? De ipê, a semente de ipê. E aí eu quero saber se quanto mais iluminação ela vai germinar mais rápido ou o contrário. No caso, o tempo de exposição ao sol é independente, porque não vai depender de nada, mas o número de sementes que germinam já é dependente, porque vai depender do tanto de luz que vai receber. E o controle seria, por exemplo, eu cultivar uma semente no ambiente aberto, no caso, que a gente recebe o sol 12 horas e 12 horas sem sol. Então, por exemplo, eu vou fazer essa pesquisa, eu coloco essa semente 24 horas na exposição de uma luz solar, no caso artificial. A controle eu vou colocar no meio ambiente normal, que é o natural. 12 horas no sol, 12 horas no escuro, e a outra 24 horas no escuro. Eu vou utilizar esse controle para comparar
qual foi a mais eficiente, a que tinha mais sol ou a que não teve do sol. Então é isso, a independente vai ser a variável que não vai depender de nenhum fator, no caso é a luz do sol, o tempo de exposição ao sol. A dependente vai ser a que vai depender da variável que é independente, que no caso é o número de sementes que germinam, e o controle é o que a gente vai fazer para comparar. Tudo bem? Deixa eu ver.